Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo à nossa terceira videoaula do curso de Algoritmos Lógica Básica. E nessa videoaula vamos continuar falando um pouquinho sobre os tipos de dados e sobre os operadores aritméticos. Pois bem, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre tipos de dados, nós falamos sobre o tipo de dado caractere. Lembrando que a nomenclatura que nós estamos utilizando aqui dos tipos de dados, ou seja, os tipos primitivos utilizados, são na linha de pensamento do algoritmo. Quando nós chegamos em algumas linguagens de programação, o nome desses tipos de dados eles mudam. E, inclusive, os próprios tipos de dados, por exemplo, o caractere, vou lembrar do que a gente falou na aula passada, que serve para armazenar cadeias de letras, números, mas de uma forma, os números ali no caso, de uma forma que nós não podemos fazer operações matemáticas com elas, né? Então, no caso, é um tipo de dado para receber texto, por assim dizer. Certo? Mas quando você chega numa linguagem de programação, você não vai ter lá o tipo de dado chamado caractere. A maioria das linguagens de programação tem dois tipos primitivos que utilizam desse padrão de variável, que é o tipo string, ou seja, onde você vai poder colocar uma mensagem com uma quantidade determinada de valores, né? Por exemplo, um texto bem-vindo ao curso de algoritmo, por exemplo. Então, essa é uma frase, certo? Então ela recebe frases, que é o nome delas, em algumas, quer dizer, a maioria das linguagens de programação recebe o nome de string, e existe também a variável character, né? Ou char, em algumas linguagens chamam ela simplesmente de char, algumas chamam de character. No caso, ela é para armazenar apenas um caractere, quando você precisa que a pessoa equivale uma letra do teclado, sabe? Um único valor passado. Mas não vem ao caso, nós não estamos falando de linguagem de programação, estamos falando de algoritmos. Mas isso aqui serve apenas como uma referência. Pois se você já tem algum conhecimento, se você já mexeu em alguma linguagem de programação, talvez agora você estranhe, porque nós vamos falar sobre os tipos de dados para trabalhar com valores numéricos, ou seja, valores que possamos usar para fazer alguma operação matemática. E nós temos dois tipos de dados em algoritmos, o inteiro e o real. O inteiro, como o próprio nome já diz, ele vai receber valores numéricos do tipo inteiro, sejam eles positivo ou negativo. Então eu posso receber valores como o 1, o próprio 0, posso receber o menos 5, 1580, menos 35 e por aí vai. Então, quando você tem uma operação que trabalha apenas com números inteiros, não existe nenhum problema em você utilizar esse tipo de dado. A maioria das linguagens de programação, aí eu já volto a fazer aquele lembrete. Estou fazendo apenas um paralelo com as linguagens de programação para que vocês já vão se acostumando. E se você já conhece alguma linguagem, mas nunca tinha mexido no algoritmo, nunca tinha feito um algoritmo, talvez você estranhe. A maioria das linguagens de programação tem mais de um tipo de dados que recebem valores inteiros. Aí você vai falar, como assim? Porque existe uma faixa de valores, ou seja, se eu vou trabalhar com números pequenos, como 1, por exemplo, de menos 255 até 255 positivo, eu posso utilizar um tipo de dado estilo short integer, ou seja, um inteiro curto. Certo? Então, é meio padrão você encontrar vários tipos de dados diferentes, mas que trabalhem com o mesmo valor, ou seja, com o mesmo tipo valor numérico, porém trabalha com faixa, ou seja, intervalos da quantidade de número de forma diferente, ok? Mais à frente, talvez, quando a gente pegar e for trabalhar passando os algoritmos, aqui a referência dos algoritmos para algumas linguagens de programação, vocês vão entender isso melhor. Não se assusta agora. O que vocês precisam saber é o tipo de dado que nós vamos trabalhar aqui pode ser inteiro,
ou o real. E o real, ele é aquele que vai receber aqueles famosos números com casas flutuantes, ou como a gente também conhece aqui, como casas decimais. Então, ele pode ser negativo, pode ser positivo, mas ele vai ter aquele famoso ponto flutuante, como vocês podem ver aqui, 0,6 negativo, ou o próprio 1, ou 3,7. Aí você vai falar, mas o 1 não tem casa decimal. O 1 tem casa decimal sim. É que nós trabalhamos de uma forma que quando o valor está com 1,0, ou seja, ele está no seu formato inteiro. Então a casa decimal não precisa ser exibida. Mas isso não significa que ele não tenha aquele ponto decimal. Ele tem, só não está exibindo porque depois do ponto decimal está uma cadeia de zeros. E um detalhe, no caso aqui não estamos falando apenas de números com uma casa decimal. Eu posso ter aí várias casas decimais, ok? E vale também lembrar que em linguagens de programação eu tenho vários tipos de dados diferentes para trabalhar com esse mesmo tipo que a gente usa aqui, o real, certo? Bom, agora você me pergunta, por que eu estou tendo que entender quais são os tipos de dados inteiro, real? Nós trabalhamos na aula passada com o tipo de dados caractere para receber textos, exibir mensagens na tela. Hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho e ver como que se trabalha com operações matemáticas. E basicamente, tudo dentro de um programa, quando você constrói realmente um programa, é feito através de cálculos. E você precisa passar esses parâmetros. Então você precisa armazenar os parâmetros. Que parâmetros são esses? Os números que você vai passar de referência para que o seu programa execute algum cálculo. E aí a gente precisa armazenar esses valores e para cada tipo de valor eu tenho, no caso aqui, um tipo de dado específico. Se eu vou trabalhar apenas com números inteiros, posso declarar minhas variáveis do tipo inteiro. Se eu vou trabalhar com números que tenham casas decimais, tenho que declarar minha variável como real. Ok? E como é que eu faço operações matemáticas em algoritmos? Vamos ver isso agora. As operações matemáticas dependem dos operadores aritméticos. E nós temos aqui uma pequena listinha. As operações básicas que praticamente todos conhecem, que é a soma com o sinalzinho de mais, a subtração com o sinalzinho de menos, a multiplicação, que nós utilizamos o asterisco, a divisão. Agora vale um parênteses muito importante aqui. Essa divisão, que está escrito apenas divisão aqui, em alguns lugares você também vai entender ela, ou ouvir falar sobre ela, como divisão real. Por que divisão real? Porque é quando você pode, através de uma divisão, obter um valor que tenha ponto flutuante, ou seja, uma casa decimal. Vamos a um exemplo prático? 5 dividido por 2. Quanto que é? Bom, se eu fizer a divisão completa, eu vou ter 2,5 ou 2,5, ok? Agora, então essa é uma divisão real, porque o resultado da divisão vai me retornar um valor real. Vocês entendem essa diferença? Agora eu tenho também a divisão inteira. E o que é a divisão inteira? É aquela na qual você para a divisão no momento em que você não consegue dividir mais, sem ter que adicionar pontos flutuantes. Nesse caso, vamos fazer o processo do 5 dividido por 2. Quando você vai fazer lá nas chaves, no caderno bonitinho, você coloca assim, 5 dividido por 2. Qual o valor que multiplicado por 2 dá 5 ou se aproxima do 5? O próprio 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. E para 5 falta apenas 1. Então, quando você faz uma divisão desse jeito e você não quer criar o ponto decimal, a divisão acaba aí, porque 1 eu não posso dividir por 2. E lembrando que o 1 é aquele restinho que sobrou lá embaixo. Então, o resultado que vai retornar de uma divisão do tipo inteira é apenas o quociente da divisão sem a casa decimal. No caso, 5 dividido por 2 retornaria numa divisão real 2,5 e numa divisão inteira retornaria apenas 2. Temos também a exponenciação, que usamos para isso aquele famoso acento circunflexo, né? o chapéuzinho aqui. E temos também a operação do módulo, ou resto. E aí você pode me perguntar, o que é isso? Se você prestou atenção na parte da explicação da divisão, você já deve ter entendido que o resto aqui é exibir exatamente apenas o valor que ficou no resto da divisão. Ou seja, o mesmo valor lá em cima, 5 dividido por 2, na divisão inteira, vai me retornar 2.
Quando eu fizer uma modulagem, ou seja, quando eu fizer uma divisão que quero saber apenas o resto, nesse caso, 5 dividido por 2, o resto é 1. Ok? Então, esses são os operadores aritméticos. E agora, temos que entender que assim como na matemática real que a gente trabalha ali no papel, no dia a dia, também temos uma ordem de precedência, ou seja, o que é isso? As prioridades, ou seja, como que o programa vai executar. E existe sim isso dentro dos algoritmos, assim como em todas as linguagens de programação. E a ordem de prioridade é essa aqui. Os parênteses sempre têm prioridade máxima, ou seja, eu vou executar primeiro tudo que estiver dentro de parênteses. Você deve se lembrar das suas aulas de matemática, onde nós trabalhamos lá com os parênteses, com os colchetes, com as chaves. Em programação, tanto faz aqui no algoritmo como nas linguagens de programação, nós encadeamos tudo somente dentro de parênteses, porque colchetes e chaves nas linguagens de programação, eles têm uma outra função. Então não podemos utilizar esses símbolos para poder trabalhar com as expressões matemáticas ou com as equações. Então usamos tudo em parênteses, mas ainda assim, os parênteses têm prioridade máxima. Ou seja, se eu fizer, por exemplo, a seguinte situação: 5 mais 3 vezes 2. Se eu quiser que o 5 mais 3 seja executado primeiro, eu preciso colocar eles dentro dos parênteses, porque aí eu vou dizer para o sistema: resolve primeiro a soma para depois resolver a multiplicação. Então, 5 mais 3 vai dar 8, vezes 2 vai dar 16. Agora, se eu não colocar os parênteses, ele vai fazer primeiro a multiplicação. Porque, se vocês olharem aqui na ordem de precedência, a soma e a subtração têm a menor precedência, ou seja, é a menor prioridade. E a multiplicação e divisão está acima delas. Então, nesse caso, 3 vezes 2 vai dar 6, mais 5, 11. Percebeu ali que o mesmo valor, os mesmos 3 valores, com as duas operações que tinham no meio, porque eu coloquei uma prioridade diferente de execução das contas, eu obtive resultados diferentes? Então, na hora que você vai montar a sua operação aritmética no seu programa, você precisa se atentar a isso. E entre os parênteses que tem prioridade máxima, depois dele nós temos as exponenciações, ou seja, as elevações, ou potenciação, como alguns costumam chamar. E temos também a multiplicação e divisão, e por último a soma e subtração. Então, por exemplo, se eu tiver lá 5 elevado a 2 vezes 4, eu também vou ter diferença se eu modificar aí a ordem do que eu quero. No caso, a exponenciação, o 5 elevado a 2, estaria em primeiro grau. Eu só vou poder fazer a multiplicação, no caso, vezes 4, se eu colocar o 2 vezes 4 dentro de parênteses. Então, o 5 com o seu expoente ficaria esperando a multiplicação de 2 vezes 4, que retornaria a 8, para depois eu fazer o 5 elevado a 8. Ok? Vamos lá para o Visualg agora para a gente poder colocar tudo isso na prática e vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Então agora aqui no Visualg vamos fazer alguns exemplos práticos para fixarmos o conteúdo dos operadores aritméticos. Eu vou apagar aqui o código que vem por padrão, quando abrimos. Vou colocar o exclamação, Ctrl e a barra de espaço e ele abre um algoritmo novo. Eu vou colocar aqui aula 03. Nas variáveis, eu vou declarar uma variável n1, n2. Assim, eu consigo declarar mais de uma variável do mesmo tipo. Vou colocar elas do tipo inteiro. Ok? E vamos lá. Vou colocar aqui N1, essa setinha aqui que eu vou desenhar com o sinal de menor e um sinal de subtração, significa recebe. Em algumas linguagens de programação,
essa forma de atribuição é feita com o sinal de igual. Porém, aqui no algoritmo, especificamente aqui no Visualg, nós utilizamos essa setinha. Como nós não temos uma forma no teclado de colocar uma seta, nós colocamos os sinais de menor e o sinal de menos, ou o hífen, certo? Tudo junto sem espaços, ok? Isso significa que nós estamos atribuindo, passando um valor para uma variável. Então eu estou atribuindo à variável n1 o número 5. E embaixo vou atribuir à variável n2 o número 2, certo? Pois bem, agora vamos fazer alguns testes de saídas de operação. Quando você quer apenas exibir o resultado, eu não preciso de uma variável para armazenar esse resultado. Eu posso simplesmente pegar e colocar o resultado, a expressão aritmética, dentro do escreva. Então, vamos lá. Escreva L, porque eu vou querer colocar na linha de baixo. Vou abrir os parênteses. Aí eu vou colocar aqui, ó, N1 mais N2. E fecho parênteses. Se eu mandar executar, perceba que ele vai criar aqui as variáveis, vai passar o valor, ó, o valor da variável n1 é 5 e o valor da variável n2 é 2. E o resultado aqui é 7, certo? Eu poderia até aqui dentro do escreva fazer o seguinte, abrir aspas, colocar soma, fecha aspas, ponho vírgula. Então eu estou dizendo, escreve a mensagem soma e depois realiza essa operação. Aqui vai uma regra de boa prática de programação. Apesar de eu não precisar fazer isso, sempre é importante que você também coloque, mesmo que seja uma simples operação, entre parênteses. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou dizendo que eu quero que seja exibida aqui a resposta dessa expressão aritmética, certo? É super importante que você faça isso, já se acostume a fazer isso, porque em algumas linguagens de programação, se você não colocar a expressão aritmética, mesmo que seja somente entre dois valores e uma única operação matemática, você vai ter erro. Então, comece a montar os seus algoritmos como se você já estivesse pensando lá na frente na linguagem de programação. E aqui, basicamente, não vai modificar nada. O que vai aparecer é a palavra soma, que nós mandamos escrever, e o resultado da operação. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui embaixo. Só que em vez de soma, eu vou colocar aqui, ó, subtração. E aí, em vez de somar, eu vou subtrair. Se executarmos, soma entre 5 e 2 dá 7 e a subtração dá 3. Eu vou colocar aqui agora todos os valores, ou todos os operadores aritméticos. Então eu tenho a multiplicação, que é o asterisco. Tenho também a divisão real, que é a barra normal. Tenho a exponenciação, que é o sinalzinho. Um detalhe, para você colocar o acento circunflexo, basta que você segure o Shift e aperte o acento circunflexo. Quando você está escrevendo ele em cima de uma palavra, de uma letra, você aperta ele e a letra e ele já aparece. Quando você vai colocar ele sozinho, você tem que fazer esse procedimento de segurar o Shift e apertar o acento 2 vezes. Então vai aparecer 2 acentos. O que você faz é simplesmente apagar um, ok? E quando eu pegar aqui e colocar escreva L agora, eu vou colocar aqui, ó, divisão inteira. E aí eu vou colocar a barra invertida. Então essa barrinha aqui normal vai voltar à divisão real e essa vai voltar à divisão inteira. E por último, vou colocar aqui o resto. Já que eu tive uma divisão inteira, eu tenho que ter um resto. Significa que tem um resto, certo? Então vamos colocar o resto. O resto nós usamos o sinal de porcentagem. Se eu mandar executar, perceba que
Na soma, 5 mais 2 é 7, subtração 5 menos 2 é 3, na multiplicação 5 vezes 2 é 10, na divisão real 5 dividido por 2 dá 2,5, e aqui vale um parênteses, eu não precisei declarar como real. Aí você fala, mas como que ele deu um valor com casa decimal se você está trabalhando com inteiros? Eu estou trabalhando com inteiros nos números da minha operação. Como eu não estou atribuindo esse resultado a uma variável, então não tem problema, eu estou exibindo o valor direto. Então o algoritmo, ou até mesmo uma linguagem de programação, vai conseguir interpretar. Mas eu vou mostrar assim que terminar aqui o porquê que a gente tem que saber na questão dos valores reais, ok? E no caso da exponenciação, 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. A divisão inteira, 5 dividido por 2 dá 2. E no resto, o 5 porcentagem 2 vai dar 1. Percebeu aqui? Esses são os operadores aritméticos. Agora, observe o seguinte, eu vou colocar mais um escreva L aqui embaixo e vou colocar aqui expressão 1. Perceba que eu tenho aqui N1 mais N2, e aí aqui dentro desses parênteses eu vou colocar o seguinte, vezes 2. Eu não preciso colocar esse valor dentro de uma variável, não tem problema, eu posso colocar o valor aqui direto, sem problema nenhum, ok? Vocês vão entender. Então o que eu quero dizer é o seguinte, e o detalhe, aí você me pergunta, por quê? Vamos imaginar que esse 2 seja um valor padrão que o meu programa utilize. E aqui o N1 e o N2 pode ser uma variável de acordo com o que o usuário entrar de dados. No caso aqui, eu estou já atribuindo diretamente dois valores para essas variáveis, o 5 e o 2. Mas eu poderia colocar aqui um leia e o N1 dentro desse leia para receber um valor qualquer e um leia para receber um valor qualquer para o N2, certo? Nesse caso, nós temos aqui, ó, separar isso aqui só para ficar melhor para vocês visualizarem. Eu tenho o seguinte, N1 vale 5, N2 vale 2, vezes 2. Se eu fizer desse jeito, a expressão vai me retornar um resultado, porque ele vai fazer primeiro a multiplicação e o resultado dessa multiplicação vai ser somado ao valor que está na N1. Agora, se eu quiser que a soma seja feita primeiro, aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Colocar esse N1 e N2 também dentro de um parênteses. Vamos ver isso aqui? Ó, N1 mais N2, 5 mais 2 é 7. 7 vezes 2 é 14. Será que é 14 que vai aparecer aqui? Vamos ver. Eu vou mandar executar. E olha lá, a expressão retornou 9. E por quê? Porque ele fez primeiro 2 do N2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Mais 5 é 9. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a mesma expressão, vou copiar ela e colar na linha de baixo. Só que eu vou colocar esse N1 mais N2 entre parênteses. E quando eu executar, a expressão 1 retorna 9 e a expressão 2 retornou 14. Porque eu mudei a prioridade de execuções dos sinais aqui. Deu para entender essa parte? Beleza. Agora vamos para a última parte que vocês precisam entender. Vamos imaginar que, em vez de eu fazer a atribuição dos valores aqui, eu quisesse que o usuário fizesse uma entrada de dados qualquer. Então eu vou colocar aqui, ó, escreva L, na verdade, escreva, abro parênteses, abro aspas, e vou colocar assim, ó, digite um número qualquer. 2 pontos, um espacinho, fecho aspas, fecho parênteses, e na linha de baixo eu leio, com o comando leia, N1. Ou seja, vou atribuir o valor que o usuário digitar à variável N1. Ela é inteira. Agora coloco o outro escreva, abro aspas, digite outro número. 2 pontos, fecho aspas, fecho parênteses, e vou leia na N2. Beleza? Tranquilo. Agora, se eu pegar aqui, ó, vou mandar executar, digite um número qualquer, 7.
Ele atribuiu aqui para a variável N1. Vou digitar outro qualquer, 5. Atribuiu a variável N2. Só que a gente não mandou fazer nada. Pois bem, vamos imaginar que com base nesses números que o usuário entrasse, eu fizesse uma operação e essa operação fosse ser utilizada em várias partes do meu programa. Então eu não posso simplesmente pegar e colocar um escreva aqui na tela com o N1 mais N2 ou N1 vezes N2. Eu tenho que colocar o resultado da operação primeiro dentro de uma variável. Então vamos declarar aqui uma divisão. Então para isso eu vou criar mais uma variável que vai ser assim, ó, resultado, ok? E eu declarei, se vocês perceberam, propositalmente ela como um tipo inteiro. Agora eu vou colocar a seguinte situação. Resultado. Opa, não é parênteses. Agora eu vou colocar o sinal de atribuição. Então, resultado vai receber. Vai receber o quê? Eu vou colocar entre parênteses aqui uma operação. E eu vou colocar uma operação de divisão real. Veja lá. N1 dividido, ou seja, uma divisão real, a barra normal, por N2. E vou colocar embaixo um escreva L resultado, que aqui é só um exemplo, ok? Eu não precisaria disso para essa operação simples, mas é como eu falei, se eu quiser utilizar o resultado em vários pontos do meu programa, eu preciso atribuir a operação a uma variável de resultado, ok? Beleza, vou mandar executar e vocês vão ver o que vai acontecer. Por enquanto, tudo certo. Vou colocar aqui, ó, digite um número. Eu vou colocar o 5. Digite outro número. Eu vou colocar o 2, vou dar Enter e opa, deu erro. O Visualg dá esses avisos de erro. E olha só, ele vai me dizer exatamente aonde está o erro. Visualg encontrou o problema em seu algoritmo. Na linha 10. Olha a minha linha 10 aqui na linha de código. Resultado recebe a divisão entre N1 e N2. Aí olha aqui, erro na atribuição de valores à variável resultado, real para inteiro. Ou seja, ele já está me dizendo onde que eu errei. Por quê? A variável resultado, ela está do tipo inteiro. Só que essa divisão vai retornar um valor real. Então, se eu fizesse, por exemplo, 4 dividido por 2, ele estaria esse erro também. Porque se você fica achando que, mas o 4 é par, o 2 é par, então ele vai me dar um resultado inteiro, então não vai dar erro. Eu fiz isso aqui para mostrar que dá erro sim, porque no caso, o Visualg vai declarar que essa variável, por se tratar de uma divisão, no caso, ela precisa receber um tipo real, por conta de que você está trabalhando com números, que você não sabe qual vai ser o resultado. Então, ele fala, por favor, corrija esse erro. Vamos lá, vou tirar a variável resultado daqui. E na linha de baixo, vou atribuir resultado, certo? Do tipo real. E agora, se eu mandar executar, vamos lá, digite um número qualquer. 5, dou Enter, 2. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vai funcionar? 2,5. Funcionou. Porque agora ele entende que o resultado pode receber qualquer valor. Olha só como funciona. Vou colocar de novo a execução. 4, Enter, 2. Ou seja, agora vai ter que retornar um 2. Porque uma variável do tipo real também pode receber um valor inteiro. Ficou claro isso? Eu espero que sim, mas se não, deixe suas dúvidas nos comentários. Será um prazer tentar te ajudar. Só uma coisa. Lembra que eu falei que um número inteiro, ele também é um número real? Olha aqui o inspetor de variáveis. A variável global N1 é do tipo inteiro 4. A variável N2 do tipo inteiro 2. E 4 dividido por 2 é 2. Olha aqui a variável global resultado, que é do tipo real. Aqui na tela de execução do programa, aparece apenas o número 2, porque ele está no seu formato inteiro. Mas olha quantos zeros eu tenho aqui no inspetor de variável. Por quê? Porque uma variável, um número inteiro,
também tem as suas casas decimais, como eu já tinha dito. E nesse caso, são casas decimais com valores zerados. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do curso. As aulas acabam ficando um pouco extensivas, porque eu tenho que mostrar a primeira parte teórica, depois mostrar a parte prática. Eu repito várias vezes algumas coisas, mas não é por chatice nem nada. Eu não quero que vocês fiquem entediados com uma aula longa. A questão é que eu quero que vocês entendam o conteúdo para não ter problema depois. Ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa um like, deixa as suas dúvidas nos comentários ou opiniões, críticas, o que eu posso melhorar, o que eu posso incrementar, agregar ao canal, que vai de alguma forma te ajudar. E eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um forte abraço, fui!